Gravando. Pode ser. Bom, vamos começar, seu Zé Ernesto. Com certeza. A gente vai começar, seu Zé Ernesto, o senhor falando pra gente o seu nome completo, né? A sua idade, e eu ouvi já o senhor falar antes que é de São Luís de Quituba. Eu nasci em São Luís de Quituba. Queria que o senhor contasse um pouco pra gente também, né, dessa sua parte da vida lá em São Luís. A minha infância lá foi pouco tempo. Né? Eu nasci no dia 15 de agosto de 1944, um dia de sábado, dia da Assunção de Nossa Senhora, né? Que é o secretismo de Iemanjá, né? No Nagu. Né? Então, com uns 4 anos, a gente veio embora para aqui, para Maceió, morou no Poço, na Rua das Caeiras, e de lá nós viemos aqui para Jatiuca, que não era Jatiuca na época, era Bomba de Dentro, se chamava Bomba de Dentro. Né? Tem a Avenida Dona Constância e essa rua aqui. Os meus pais vieram morar aqui nessa rua, Rua São José. Na época não existia casa nenhuma, não existia Jatiuca, casa muito pouca existia na época. Então, daí, em 1952, eu comecei sendo atuado pelos orixás, não é? Meus pais não aceitavam o espiritismo, meus avós também não, mas por ver eu sofrendo em desenvolvimento, não tinha conhecimento espiritual nenhum, não tinha na época, nem minha família, e eu tornei a chegar em uma casa espírita, que era da minha Ialorixá, já falecida, né? Qual era o nome dela? Maria Amélia dos Santos. Onde era a casa dela? Era Rua do Arame, que hoje é Rua Ângelo Martins, aqui mesmo na Jatiuca, né? Que é antigo Poço, mas a gente chama Jatiuca hoje. Certo. Viu? Aí o senhor chegou na casa dela e como é que foi isso? Eu cheguei na casa dela querendo os orixás se desenvolver, com até acesso de problema psiquiátrico, começou assim. E daí, uma vizinha minha se chamava Chiquinha, ela já faleceu há muitos anos, também ela era do santo, era da casa da minha madrinha, e ela me levou para lá. E minha mãe vendo, meus pais, né, meus avós, vendo aquele sofrimento meu, e eu fiquei na casa dela, na minha zeladora de santo, e a primeira coisa que foi feito foi um sacudimento que se chama de ebó, né, uma limpeza. Continuei, mas o primeiro que começou a atuar em mim não foi assim, Exu, como se trata, né? Certo. Foi logo Já está gravando? Vamos voltar. O senhor disse quando chegou na casa da sua Ialorixá. Isso, eu esqueci o seu nome. Clébio. Viu, Clébio? Isso. Quando eu comecei, foi uma coisa horrível. Era uma criança, né? Era uma criança. Eu Que tinha, idade, assim, 10 anos? de 12 para 13 anos. Uma criança. Então, eu me aproximava da casa do santo, mas era com muito medo. Eu sentia assim que não era o ambiente para eu estar ali, entendeu? Mas com o tempo eu fui me habituando, fui me acostumando que a casa da minha Ialorixá era mesmo que ser minha casa. Eu chegava numa hora de trabalho dela, eu só saía quando terminava. Em festa, de sacrifício, os alocaustos dos orixás, quando eu chegava num dia, saía com 3, 4 dias, morando perto. Chegou um ponto da minha mãe, eu novinho, ela dizia, olha, a senhora que vai tomar conta dele, ele é seu filho, é tudo, porque o meu filho é uma criança, eu não entendo nada dessas coisas e a senhora é quem é a mãe dele. E como era essa casa dessa senhora que lhe recebeu? Conta pra gente um pouco. Era numa casa de família? Como é que funcionava o terreiro? Era casa de família, tinha ela, o esposo e ela tinha muitos filhos. Filhos religiosos? Não, filho mesmo. E filhos religiosos, ela tinha na época, mais de 300 filhos. Qual era a idade dela nessa época? Assim? Quando eu cheguei na casa dela, ela tinha mais ou menos uns
58 anos, por aí, ela já tinha essa idade. Já era uma senhora de idade, na verdade, né? Ela faleceu, ela já tinha uns 80 e poucos anos. Morreu bem. Eu passei na casa dela há 22 anos. E o senhor tem notícia da origem dela? Se ela era alagoana, se ela veio de outro estado? Ela era de Jequiá da Praia. De Jequiá. Ela morava em Jequiá da Praia. Tinha umas entidades excelentes. Era uma coisa incrível as entidades dela. E ela foi iniciada aqui em Maceió ou lá em Jequiá? Ela foi iniciada aqui. Aqui. Na época que não se dava toque, não se cultuava. O culto africano era nas escondidas, no tempo de Eurico, de um delegado que se chamava Eurico. E o pai de santo dela se chamava Antônio dos Santos, apelido Figueira. Era filho de Ogum. E nessa época, como eu falei, acabei de falar, existia os toques nas matas. Os orixás mesmo eram nas matas. Os sacrifícios eram nos pés de árvores, na beira de um rio, com muito sigilo, muito esconderijo, já por causa das autoridades que não aceitavam. Já vinha o candomblé, já vinha assim discriminado, já vinha pessoas apanhavam, iam presos. Eu ainda na casa dela, ela não estava mais com esse zelador de santo, que ele já tinha falecido. Também eu não alcancei ele, eu vim alcançar os meus avós de santo. Meu pai de santo, que se chamava Nissu da Ponta Grossa, o nome dele era Nelson, mas a gente chamava Nissu, filho de Xangô Taió. Minha mãe de santo era Iemanjá Taió, já veio da origem desse Antônio dos Santos, que era Figueira, e ficou na casa de Lucrécia, que era minha avó de santo, e Chico Posidone, que era filho de Xangô Aguanguá. Só se cortava Malu, que dá o nome de boi, né? Na língua africana, o boi se chama Malu. E ele recebia boi, o Xangô dele, o sacrifício dele era de boi. Se chamava Chico Posidone, filho de Xangô Aguanguá. Ele foi quem iniciou a sua mãe de santo. Continuou os trabalhos dela, porque o primeiro pai de santo dela foi esse Antônio dos Santos Figueira. Ah, tá certo. E aí... Era filho de Ogum Daci, se chamava Ogum Daci, o Ogum dele. Isso, então, nessa época da iniciação da sua mãe, né, era essa época de maior repressão, que com certeza, toque, essa coisa com toda. certeza. Não era aceito o candomblé no nosso estado. Não é? Como até, eu acho que até no país, né? O lugar que tem mais origem, que as pessoas valorizam mais, que devia ser mais valorizada era a nossa terra, por causa do Zumbi dos Palmares. A origem é toda aqui. A origem é toda aqui. E aí, na época que o senhor chegou nos 50, que o senhor começou na religião, já tinha mudado um pouco essa situação? Os terreiros já tinha toque? Já tinha mudado. Ela dava os toques dela, começava às 3 horas da tarde. Os toques muito bonitos, muito bem conceituado. Ela era uma pessoa de muito respeito, muito respeito mesmo. E a gente respeitava muito ela, tanto os filhos como os conhecidos dela, os clientes dela, ela era 10. E o terreiro, ele funcionava a semana toda, todos os horários, ou ele só abria passagem? Como era o dia a dia desse terreiro? Olha, é o seguinte, ela dava toque sexta, domingo, todas as sextas-feiras e todos os domingos. Principalmente a primeira sexta-feira do mês, e os domingos ela dava toque. Tinha uma reunião de mesa que chama sessão, Sim. Que ela fazia às terças-feiras. Também não falhava, era direto que ela fazia isso. E o orixá da casa dela, quem era mesmo? Iemanjá. Iemanjá. Era filha de Iemanjá com Xangô. E o culto da Jurema também acontecia? Muito bonito o culto da Jurema dela. Ela fazia uma juremação diferente da que eu vejo hoje. Até eu não faço. Porque eu acho, tenho certeza, que eu não tenho a capacidade que ela tinha de fazer uma jurema daquela. Ela fazia uma jurema que era um tipo de uma passagem do filho desse mundo para o outro. Era muito bonita a juremação dela. O caboclo já era desenvolvido na mesa. Quando ele passava a ser juremado, ele recebia uma obrigação
em esteira, num quarto separado, como que tivesse de camarinha de orixá, completamente diferente. Aquele caboclo ia, ela preparava a jurema 7 dias antes, aquela jurema era enterrada. Ela fazia sacrifício também de holocausto, animais vivos nas matas, para poder ela fazer esse ritual de caboclo dentro da casa dela. Era lindo, 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 lindo. A pessoa ficava coberta de branco, o caboclo vinha com outra, que se diz toada, né? Mas é outra cântico. Ele trazia outro cântico, muito bonito também. Vinha falando nas entidades dela, porque as entidades dela também era entidade boa, era tudo juremada com esse Antônio Figueira, que foi o primeiro pai de santo dela. Essa jurema já não era do meu pai de santo, porque o pai de santo da minha madrinha era meu pai de santo também. Tô entendendo. Ele era meu avô de santo, sim, mas ele era quem fazia o nosso orixá, era ele com ela. E ele se tornou ser meu pai de santo. A única pessoa da casa dela, que tinha o pai de santo, que era meu pai de santo, só era ele, na casa dela. Porque os outros não eram. Só eu que tive esse privilégio de ser filho de santo dele também. E essa rama que o senhor está falando aí, ela é o quê? Nagô, Angola, como é que é isso? É Nagô. Nagô. Nagô, é. E seu Zé Ernesto, nessa época, esses rituais, o senhor falou que enterrava, levava para as matas. Em que locais da cidade aqui em Maceió se fazia esses rituais? Olha, na época não existia assim, como tem hoje a população, né? Sim. Os sítios, as casas, as chácaras, por aí, não existia. Era tudo mato mesmo, capoeira, era como falava, era na Pitanguinha, na época na Pitanguinha, para lá do quartel do 20, aqueles desertos, que fazia até medo até entregar essas obrigações. Estou entendendo. Mas era tudo cultuado, muito respeito, até que eles colocavam as obrigações, ia de caminhão, levava assim as oferendas, e até que a polícia não chegava até esse Babalorixá, que era meu avô de santo, que era o Figueira. Não chegava por quê, senhor? Porque ele trabalhava de uma maneira que ninguém pegava ele nas festividades espirituais dele. O senhor diz assim, não chamava atenção? Não, e se chamasse atenção, uma época a minha Ialorixá, minha madrinha, ela contou pra gente que a polícia, esse Eurico, que era o delegado na época, tinha outros que eu não lembro bem o nome, né, porque há muito tempo, eles chegavam e queria saber quando era que ele ia para as matas da obrigação para eles bagunçar, para meter pau, pintar e bordar, mas ele não conseguia porque ele tinha como fosse um envoltamento, ele se envoltava que ele não chegava até ele, e nem os filhos de São. Pelo que eu estou notando, esse Eurico foi uma figura, ficou afamada por perseguidor dele. Até também no tempo de Silvestre Pérez, né? Quando ele começou a governar o estado, ele também mandava quebrar os terreiros, bagunçar com os terreiros. A parte que eu sei contar sobre esse governador era isso. Até que eu alcancei ele também ainda no governo. E o senhor chegou a ver algum episódio desse de se quebrar o terreiro, se prender, se perseguir? Não. Só o que eu vi é o que acontece às vezes, né? Que é até um pouco oculto, é de chegar a polícia, mandar fechar o toque, porque está tarde, essas coisas assim eu tenho observado até agora, a gente observa. Eu sei. Entendeu? Nessa época que o senhor frequentava aí, foram 20 anos na casa dessa senhora? 22 anos. 22 anos. 22 anos. O que é que era preciso para a pessoa abrir uma casa religiosa? Qual era a exigência das autoridades? As autoridades? Sim. Existia, já na época que eu alcancei a federação. Não é? A federação era cadastrada na polícia. Para você ir dar um toque, mesmo com sua casa aberta, você tinha que ir à polícia e à federação. Não é? Aí a minha mãe de santo mesmo, ela não ia, ela foi da federação do seu Amaro, que era da Ivete, que já se foi, da Ivete. Esse seu Amaro eu alcancei ele na época,
ela ia para a federação dele, ela era muito assim, obediente às coisas, ela gostava de regras, que fosse uma regra mesmo rigorosa, com todos os direitos. Então ela ia para a federação, tirava a licença dela na federação, mas ela não deixava de não ir para a polícia para pegar a licença dela da polícia. E qual era a maior exigência da polícia com os terreiros? É sobre o horário. Sempre teve essa exigência de horário. É por isso mesmo que ela começava o toque 3 horas da tarde, quando era 8, 9 horas já estava tudo terminado. Ela não dava lugar dela a ninguém. E a vizinhança? Qual era a relação com a casa? Como é que você conta? Com a casa dela, sempre as vizinhanças aceitaram, sempre foram pessoas ótimas com ela. Ainda hoje tem pessoas que moram no mesmo local e sempre falam nela, sempre falam que era uma Iarorixá incentrada. Muito bem. E a casa era de Iemanjá, o senhor falou, né? E Iemanjá é uma santa, um orixá que é ligado ao mar. Com né? certeza. Em que praia é que vocês faziam as oferendas? A praia que era antiga, né, que como eu lhe falei, Bomba, era Jatiuca. Fazia na Jatiuca Na mesmo? Jatiuca. Que na época não era Jatiuca. Nós íamos à praia pelo um trilho e só se encontrava lá alguns casarões perdidos e currais. A gente ia pelo um trilho e lá nós dávamos as nossas oferendas e cultuava Iemanjá lá dia 8 de dezembro. Ela nunca que horário isso? A gente saía às 2h30, 3 horas da tarde. Quando voltava era 8 horas da noite. Agora só que nesse dia ela fazia a festa à tarde e em casa ainda dava toque. E lá na praia tinha toque também? Toque também. Do mesmo jeito que ela batia na praia, dava toque na praia, ela dava em casa também. E os orixás de rio, de água, para onde é que vocês iam para fazer as O Xum no Rios, né? A gente procurava antigamente o Jacarecica, que naquele tempo o rio era não era poluído, era um rio bonito, ainda hoje mas maltratado, né? E até também Paripoeira, o Saçuí, eram aquelas praias que a gente ia. Também procurava a mata, que hoje é Benedito Bentes, né? Chegava na Saúde, por ali eram as oferendas. E com relação ao preparo dos alimentos, esse tipo de coisa, como é que era? Era fácil obter esses produtos? Vocês iam buscar onde? Porque tem coisas que são muito específicas. Com certeza, com certeza. Você fala sobre as obrigações dos orixás, não é? Tem as oferendas secas, não é? Que ela preparava tudo direitinho, botava no altar do santo, no Peji, como se trata, né? Um chama Roncó, outro chama quarto do orixá mesmo, né? Que a gente chama, e o Peji. Porque no Nagô a tradição se chama Peji, que até eu não sei nem distinguir a palavra Peji, eu sei que é o quarto do santo, Peji. Não sei eu distinguir essa palavra Peji, porque eu também digo quarto do santo Peji, né? Outros chamam Roncó, camarinha, e o certo também é camarinha, porque está dizendo que se recolhe as pessoas dentro de uma camarinha. Seu Zé Ernesto, uma casa de santo nessa época, né? Qual era a utilidade dela para a população? O povo procurava a casa atrás de quê? Para quê? Olha, como sempre hoje as pessoas procuram. Só que hoje eu acho as pessoas mais à vontade, assim, sem um segredo espiritual, sem um respeito espiritual, como existia antigamente. Eu faço parte de hoje desse cotidiano, dessa vida espiritual, mas achando que existe muitas coisas erradas dentro do espiritismo. Porque um babalorixá, um aialorixá, pode-se dizer assim, é uma religião de segredo, como padre, como pastor, não é verdade? Como uma pessoa de responsabilidade, mas a gente vê hoje a população espírita, que devia ter mais um respeito. Você é um babalorixá, eu preciso de você, eu acho que o segredo que eu vou lhe procurar só serve para nós dois.
E hoje a maioria não vê dessa maneira. A gente vê uma pessoa procurar e 10, 12, 15 pessoas até mais participar aquele segredo. Não é segredo que vá botar ninguém assim, vamos dizer assim, na justiça, vá desmoralizar ninguém, mas é um segredo pessoal de cada um. Coisas de respeito até, não é coisas que vá diminuir, que vá botar as pessoas lá embaixo. Entendeu? Eu falo assim porque eu vejo muito erro sobre isso. E as pessoas procuravam a sua mãe para tratar de que tipo de problemas elas iam em busca? O problema maior é que procuravam mais doença. Também era difícil também. Hoje a gente não vê. Posso falar, né? Pode. Hoje a gente não vê no espiritismo. A maioria das pessoas entra por achar bonito, por querer estar ali, até às vezes brincando de espiritismo, de candomblé. Muita gente faz isso. No meio, eu não vou dizer que não tem pessoas honestas, pessoas que têm o coração, pessoas que cultuam com amor, têm confiança no seu orixá, mas o que a gente vê hoje mais é bagunça. É entrar porque achou bonitinho, porque quer botar uma roupa bonita, quer se apresentar, mas o que vale tudo dentro da gente é o respeito ao orixá, confiança ao orixá, porque a proteção ajuda. Com certeza. Viu, meu filho? E que tipo de pessoas procuravam, assim, gente rica, gente pobre? A maioria era de que classe social? Eu alcancei de todas as classes. Principalmente na casa dela, porque nesse tempo que ela cultuava o orixá dela, poucos candomblé tinha aqui no estado. Eu conto, talvez assim, que eu acho pouco, eu conto aqui no estado uns 20, sei o nome de muitos também, Yalorixá, Babalorixá, ainda tenho na minha memória o nome dessas pessoas. E eram também pessoas que trabalhavam muito bem, sabia o que era o respeito ao orixá. Viu? O senhor entrou para a casa dela e lá o senhor participava da casa com que atividade? O senhor foi designado para alguma função? Não, porque ela era uma pessoa que ela não tinha cultura de desenvolvimento assim, de saber se expressar. Ela conversava como estou conversando aqui. Sim. Mas ela não era pessoa de ter leitura, ter livros, saberes escritos, tudo dela era na cabeça, na memória. E aquilo ali era uma coisa muito valiosa, porque tudo que ela fazia, a gente estava ali e estava aprendendo. Ela fazia ao público, para os filhos, e aquele filho que queria, tinha amor ao seu orixá e queria continuar ali na religião, aprendia muita coisa. E o senhor, uma criança, um adolescente, participando de uma religião tão discriminada como era já o candomblé nessa época, como é que era isso na sua vida fora da casa, né? Na escola, no trabalho, como é que isso foi se estendendo para a sua vida como um todo? Não, até eu estudei aqui mesmo na Bomba, tinha uma escola chamada Psico-Operário, estudei na Comendador Leão, em uma senhora chamada Alexandrina, e o esposo dela se chamava seu Juve, né? Era uma escolinha particular, mas quem não aprendesse alguma coisa com essa senhora, essa dona Alexandrina, não aprendia mais com ninguém, né? E depois passei por professor Aguinelo, que é ali do Poço, né? Que na época era professor Aguinelo, estudei até a 7ª série, e só foi até aí. Depois estudei também na Jatiuca e terminei a 8ª, né? Com muito sacrifício, sem ser assim uma pessoa, como eu já lhe falei, né? Então, que entrava mais coisas espirituais do que coisa
da sociedade, né? E aí o senhor frequentava a escola e o terreiro? E o terreiro. Os dois. Por sinal, tinha uma filha dela que estudava comigo, que se chamava Maria. Ela hoje mora no Jacarecica. Eu recebi uma filha dela ontem aqui querendo que ela venha aqui, porque tem uns 20 anos que eu não vejo. A minha madrinha está com 33 anos que faleceu, minha mãe de santo. Certo. E aí o senhor começou a trabalhar com que idade? Olha, quando eu estava com 15 anos, meus orixás já chegavam, tudo direitinho. Já ajudava minha mãe de santo no corte, não de corte, só de segurar as adiés, os abois, né? Os herão, os uréis, que é os bichos de 4 pés. Eu segurava, ajudava ela. Certo. E profissão, assim, de ganhar a vida? O senhor começou com que profissão, com que trabalho? Olha, dentro do espiritismo? Não, na vida fora do espiritismo. Eu comecei a trabalhar já para poder dar as oferendas dos meus orixás, as obrigações do meu santo. Eu comecei a trabalhar em 1960 em uma casa, mas eu já tinha dado a obrigação, em 60 eu já tinha santo feito, viu? Em 55 eu fui batizado, posso dizer isso, né? Eu fui batizado em 1955 e em 60 eu fiz meu orixá. O batismo quer dizer no Nagô é um agente de uma lavação com as ervas dos orixás. Aí eu fui batizado, lá no batismo mesmo a gente passava 7 dias no quarto de camarinha, se purificando para que o orixá se aproximasse mais e até trouxesse assim algumas origens para que a gente tivesse mais conhecimento. Aí vinha as ervas, as sementes, né? Porque eu tive um dia conversando com uma pessoa e a pessoa falou para mim que nunca viu o Nagô com semente. E desde o dia que eu entrei na casa da minha madrinha que eu alcancei semente, e muitas sementes. Aí o senhor disse que começou em 1960 a trabalhar, eu fui trabalhar. Estavam construindo a rodoviária, essa é a rodoviária velha. Trabalhei de servente de pedreiro, que um dia até eu caí de um andame, quase que me acidente, mas não me acidentei. E daí eu comecei a ganhar meus trocadinhos, juntava, eu recebia um trocado para ônibus e aquele dinheiro eu não gastava. Eu juntava para o meu orixá. Quando foi em 73, eu continuava trabalhando, dando minhas oferendas. Eu trabalhei, que hoje é a Casa da Verdade, ali perto do Palácio, aquela rua Na Melo Moraes? Ali naquela Melo Moraes, que hoje tem a Casa da Verdade. Não sei se já acabou, que nunca mais passei por ela. Trabalhei ali, daí comecei. Quando foi em 1973, eu casei. Casei em 73. Minha Ialorixá foi minha testemunha do meu casamento. Eu casei em Anadia. Meus sogros moravam em um lugar chamado Mata Verde, né? E de lá, minha esposa veio, a gente ficou na minha casa. Em 76, a minha zeladora de santo faleceu, em 1976. Desculpa. Quer parar um pouquinho? Vamos parar um pouquinho. Aí porque dói um pouco. Eu sei como é. Sinto falta de chegar assim num ambiente, ver as pessoas falando e tá tudo na minha cabeça e eu ter vergonha de me pronunciar. Eu digo, sou positiva a dizer. Não adianta eu ter uma coisa guardada que eu não botei lá para fora. Não é? Porque tantas vezes que eu vejo uma pessoa como você, como a Maurício é uma pessoa excelente, fala tão bem, e eu querer e não poder. Não é com inveja, porque eu acho bonito. Eu tenho meus irmãos que se apresentam em qualquer canto, eles não se acanham de mim, não têm vergonha de mim, me levam para qualquer ambiente, qualquer sociedade, eu me sinto bem com aquilo ali, mas me falta algo. Não é? Certo? Tá certo. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa época da casa da sua mãe? Sim, né? Olha, o salão dela, quando eu cheguei na casa dela, como aqui também, nesse local, na Jatuca, né,
ela não existia energia, Certo. nem água. A gente ia pegar água onde você vê essa valeta aí. E era uma água boa, tinha minador, nós usávamos essa água. Energia, o salão da minha madrinha era de taipa, coberto de palha, na época. Era no quintal da casa dela? Era no quintal, agora era um quintal que era esse tamanho todo, com a largura de 15 metros de frente, por uns 30 metros mais ou menos. Isso tudo de taipa. Tudo de taipa. Tinha parte que a parede era metade e o resto a gente viu os caibos, não é? E não tinha energia, era tocha, usava tocha. Depois, com uns 4, 5 anos que eu já estava lá, passou a ser Aladim. Aladim é aquela lâmpadazinha. Aqui é o Aladim de lá, hoje a gente vê um redondinho, assim, meio, né? E o de lá era comprido, tinha um ferro que pendurava ele, também dava bombada para poder, uma camisinha que tinha dentro dele não se apagar. Eu sei. Era muito simples, era pobrezinho o salão dela, agora as festas, era muito grande as festas da casa dela. Muita gente, ela tinha filho de Santo São Paulo, ela tinha no Rio de Janeiro, ela tinha no Recife, tinha muita gente. Certo. E essa casa, ela era mantida como? Porque toda casa tem uma despesa para se manter. Com certeza, olha. Sempre foi difícil essa parte. Sempre foi difícil. Mas para ela não tinha dificuldade. Porque os filhos ajudavam muito ela, os filhos de santo. Não eram os filhos maternos. Eram os filhos de santo, ajudavam muito ela. Também ela trabalhava muito. Ela não cortava para orixá. Ela não batia ebó em ninguém, mas ela tinha gente para fazer. Tinha dia, ela só trabalhava com ebó dia de segunda-feira. Ela fazia, às vezes, 25, 30 ebóis dia de segunda-feira. E disso aí ela se mantia. E mantinha os filhos dela mesmo, os filhos dela, materno, ela mantinha tudo. Então ela conseguia manter a atividade religiosa e a subsistência dela com a atividade da casa. Filhos muito pobres ela tinha de santo. Filhos de santo, muito pobres ela tinha. Porque ela tinha também filho e rico e tinha pobre. Ela não tinha discriminação com ninguém. Quem chegasse na casa dela era acolhido. Era assim, ela era dessa maneira. Agora, os que podiam ajudava ela, deles de dar feira, ajudar, presentes valiosos ela ganhava. Primeira televisão ela ganhou de um filho de santo. E era assim, era. Então ela era uma pessoa muito querida. Né? Muito, agora era rígida. Muitos zeladores de santo não batiam com ela. Porque ela era rígida mesmo. E era uma pessoa, do ponto de vista físico, a estrutura dela, como é que era? Descreva assim pra gente. Ela era, eu tenho ela aí na foto. O senhor tem foto? Tenho. Depois a gente queria dar uma olhada. Tenho. Agora ela não sei se ela está em traje de santo, até que o álbumzinho está velho, tem muitas coisas, viu? Ela era assim, ela era morena, cabelo meio estragadozinho, meio grisalho, não era muito, mas era pouquinho. E era forte, bem feita, era uma negra bem feita, nariz meio grosso, mas para mim era 10. Não esqueça de dizer isso, porque eu amava minha mãe sempre. E ela andava trajada no dia a dia com a roupa? Olha, ela usava azul, ela usava verde, vestido, ela não usava roupa de santo, assim, na diária não. Agora, na sexta-feira, ninguém podia ver ela que não fosse de branco. Só usava branco. E eu tenho esse mesmo costume dela também. Se você me vê uma sexta-feira, eu com a roupa de outra cor, porque eu fui a uma atividade que eu não podia ir de branco, e acontece também, né? Não é todo canto que a gente pode também entrar de branco. E coberta usava? Não tirava o torso. Naquele tempo era um torso que ela usava. Agora um torso diferente dos que a gente vê hoje, né? Como era? Ela usava um torso, ela mesma era quem botava o torso dela.
ela deixava assim, eu acho que eu tenho ela com tuço aí. Certo. A acarajé nessa época se fazia, se vendia, era uma coisa que já tinha... Já é tradicional, esse acarajé já vem de muitos e muitos anos. Por sinal, tinha uma filha de Sandela que na época fazia acarajé, se chamava Agripina. Essa Agripina. Depois ela foi morar no Recife e ela deixou de fazer acarajé, mas a tradição da casa dela começou também com acarajé. E vendia na rua também? Não, só para o santo. Só Agora só fazia para o santo. Então não é que nem hoje que a gente acha que o povo vendendo acarajé. É acarajé. E é uma tradição africana, né? Que todas as casas de santo devia ter. Aqui não tem não, mas devia ter. Porque o acarajé traz força com a inhaçã, né? E eu sei, eu não sou de dentro da religião, mas eu sei que tem orixás que trabalham com a questão das plantas, das folhas, com certeza. Né, esse tipo de coisa. É porque cada santo, cada orixá tem a sua planta, né? Tem a sua origem, tem a sua planta. E até que tem orixá que não só tem uma planta, tem várias. Porque essas plantas que nós botamos nos nossos axés, que era a preparação do filho para a feitura do orixá. E aqui na cidade, em que lugares vocês podiam encontrar essas plantas? Vocês iam buscar essas plantas? Ela hoje, você sabe que hoje está difícil, hoje? não é? Mas antigamente a gente encontrava nas lagoas, nos rios, tem um golfozinho, tem a baronesa, que é também excelente para o orixá da água, né? E nós encontrava facílimo. Aqui mesmo, onde tem o Santo Eduardo, era o que mais a gente encontrava essas ervas, essas plantas. Muitas a gente encontrava. E planta de mata? De mata, tem uma planta valiosa também, que hoje a gente diz que no mercado tem, mas eu não confio muito. É a laranjinha da mata. Ela usava muito essa planta, essa laranjinha da mata. Ela usava, também tem outras plantas também da mata que também faz parte do nosso orixá, principalmente de Ogum, Oxóssi, né, que é o dono da força da natureza, das matas, do rio, Ossanha, né, como se cultua na nação, Euá, essas coisas todas. E vocês iam buscar isso lá para cima? Lá para cima, Que região assim, o senhor lembra? Olha, na época, a gente quando tinha pouco candomblé, poucas casas, né? A gente ia até para onde é hoje o Bendito Bento, era o maior sacrifício, mas a gente ia. Onde é a Coab do Jacintinho, aquela Coab ali, a gente encontrava muitas plantas, a gente encontrava e trazia para... Perfeito. E essas oferendas que se fazem em encruzilhadas, onde é que vocês conseguiam fazer isso aqui na cidade? Aqui existia hoje, que é o Estela Maris, ali tinha muitas encruzilhadas também, boas, que se botava, Cruz das Almas também, e também o Jacintinho. Hoje a gente não tem mais, mas o Jacintinho, eu alcancei o Jacintinho até FM, quando não tinha FM, só era até ali. Para lá era Correinha, era Jacaré, tinha um lugar chamado Jacaré, eu acho que ainda hoje tem, mas eu não ando por esse lado aí. O Jacaré se batia na lagoa ao lado do Jacaré, e tinha jacaré mesmo lá, uma lagoa muito bonita, com essas plantas todas existia lá, muitas plantas. Então, pelo que o senhor fala, naquela época Maceió era uma cidade que tinha todas as condições para o culto dos orixás. Com certeza. E hoje, como é que está? Hoje a gente vê tudo pequeno, para caber uma casa de santo. Aqui mesmo é só para dizer que tem, porque não tem local mais para se cultuar os nossos orixás, né? A gente faz aquele cultozinho para mostrar que temos a origem, temos a força, temos a proteção, porque proteção a gente tem. Você tem uma proteção 10. Tem? Tem. Graças a Deus. Tá certo? E é isso que a gente... Olha, você não sabe quanto eu agradeço essa entrevista mesmo, como eu já falei. Porque isso aí, você vai dormir e talvez que muitas coisas não saiam da sua memória.
porque a realidade é essa. E a gente sabe que essas coisas não acontecem por acaso. Não, de maneira alguma. A gente está escolhido. Com certeza. Com certeza. Sim, seu Zé Ernesto. O senhor falou assim tão bonito daquela época, como era o culto naquela época, né? Tem coisas hoje que vocês não conseguem mais fazer, porque não conseguem encontrar mais os elementos da natureza ou um lugar para fazer. Como é que está? É mais difícil fazer hoje os cultos? Muito difícil, muito difícil. Você quer dar uma oferenda na parte vamos dizer, dos caboclos, você quer dar uma oferenda na parte dos empregados vassalos dos orixás, que recebe mais fora do que dentro do nosso ilê, como se fala, do nosso barracão. Nós temos que, às vezes, até fazer alguma coisa aqui para poder levar nas carreiras, botar em canto, suspeito, por não ter um apoio, não ter uma área certa, um local certo para levar. Mas necessidade a gente tem. Muitas coisas a gente faz um arranjo, pode-se dizer, um arranjo porque a gente não tem como fazer. Esses tipos de trabalho, essas oferendas, porque não só dentro do barracão que se faz trabalho. Sim. A gente tem que fazer no tempo, na força da natureza. Para isso tem a Sandibalé, para isso tem a Casa Branca, não é que se trata onde mora os que já se foram, e para isso a gente tem que agradar eles também. Sem que não agrade, a gente não está fazendo nada certo dentro da nossa religião. E aí então hoje, né, vocês tentam fazer esses cultos lá fora e, pelo que o senhor falou, esses lugares que faziam antes... Somos proibidos. Cada um tem a sua fazenda, tem o seu cercado. Quando a gente chega, somos barrados. Porque tem ali uma porteira, tem ali um vigia com a espingarda na mão e a gente não pode invadir. Já aconteceu, não comigo, mas já aconteceu com o irmão de santo meu, já aconteceu com conhecidos, pessoas da mesma religião que somos irmãos. Acontece da mesma maneira. E a polícia hoje, como é com a religião? Eu até que eu vejo a polícia são alguns, porque isso também vai da formação de cada um. Sim. Não é verdade? Se eu sou um policial, eu tenho o meu chefe, eu acho que o meu chefe tem que ser mais evoluído do que eu. Mesmo que eu seja, mas eu não posso ultrapassar a ele. Mas ele, como tem aquele grau de instrução, de estudo, de galões, né? Ele tem que ver que tem que ter respeito às pessoas. Tem que ver os direitos das pessoas. Se ele é um evangélico, eu sou um espírita, eu vou respeitar ele, porque ele não me respeita. Já aconteceu do senhor ser abordado pela polícia no meio de algum ritual desse? Não, já de vizinhos. De vizinhos. Como assim de vizinhos? Não, porque eu quando... E aqui, em outro canto, não. Eu estava abrindo aqui, logo quando eu cheguei aqui, né? Eu saí de lá do salão da minha mãe de santo, aí eu vim para aqui. E um rapaz, que mora aqui atrás, ele veio aqui, perguntou qual era o dia dos meus rituais. Eu avisei para ele, eu conheci ele desde pequeno. Uhum. E ele disse, tá certo, quando tiver aí um toque eu venho, quando você fizer assim uma matança, você me dê algum presente para mim. Eu disse, tá certo, pode deixar. Mas esse rapaz, ele não deixou nem que eu agradasse ele. O primeiro toque que eu dei aqui, ele me recebeu com pedra. Dando escândalo aí atrás e tudo. E continuou. Nesse tempo, a Ivete era viva, eu fui falar com ela. Ela chamou ele, teve uma conversa com ele. E ali ele falou que ia acabar e ele continuou. Eu já não procurei mais a Ivete, fui direto à secretaria. Isso foi... acho que em 79, por aí assim. 79. Por aí assim. Aí eu fui diretamente à Secretaria de Segurança e eu prestei queixa dele. E, por sinal, ele era Polícia Civil. E quando eu cheguei lá, eu prestei queixa dele, que parte de polícia a gente não dá, a gente tem que prestar queixa. Né? Prestei queixa dele
Isso foi um dia de segunda-feira, ele estava em Novo Lino. Por sinal, ele estava até com um irmão meu e eu não sabia. Esse irmão meu é juiz, já era juiz, estava em Novo Lino. E ele veio, o nome dele é Acioli. Aí ele chegou, quando ele chegou na secretaria na quarta-feira, que ele foi chamado, o coronel passou um rádio para ele e ele veio na quarta-feira. Quando esse homem me viu, ficou doido. Ele fumou umas 2 carteiras de cigarro. Ia lá e vinha cá e eu lá, sentado esperando. Aí quando o coronel chegou, me chamou. Aí ele contou outra versão diferente. Deixa que a secretária do coronel, uma menina que morava aqui perto de mim, me conhece desde pequeno, ela disse não. Ela me chamou até de Zeca, né? Porque me chamou Zeca. O Zeca não é pessoa de andar ameaçando ninguém, fazendo nada com ninguém, porque eu não contei essa parte. Um dia eu fui passando, aí ele me chamou macumbeiro sem vergonha, aí eu meti a mão na cara dele. Eu estava, acho que, nervoso, alguma coisa aí. Ele quis atirar em mim também, ainda chegou a esse ponto. Foi quando eu dei a parte dele. Aí eu fui lá. Aí o coronel, na hora que eu conversei, o coronel mandou me retirar e chamou ele para conversar. Ele contou completamente diferente as versões. A moça estava presente. A moça já sabia tudo e na presença do coronel desmentiu a ele. Aí ele ficou, não mexeu mais comigo, o coronel disse que ele não mexesse mais, porque minha religião era uma religião limpa e que me conhecia. Aí ele perguntou a mim, você é irmão do Mesquita? Eu digo, sou. Ele disse, é meu amigo, e você não mexa mais com ele. Aí fez aquela ameaça a ele deixou. Tudo bem. Só foi a pessoa que fez esse espetáculo comigo. Mas, depois de 2 anos, ele acidentou uma criança e matou essa criança. Depois que ele matou essa criança, ele saiu dizendo ao povo que foi eu que fiz coisa para ele, essas coisas. Então, eu fiz aquela bagunça toda, porque eu nunca tive raiva dele, nunca tive mágoa. Fui prestar a queixa porque ele estava me agredindo. Depois ele teve um acidente, veio em cadeira de roda, é um cara novo ainda. Eu considero novo porque acho que ele não tem nem 50 anos. E assim, só foi a discriminação que eu tive no Espiritismo, até hoje. Né? E no geral, o senhor acha que hoje a religião ela é mais aceita ou ainda é muito discriminada? Está dividida ainda. Ainda há muita divisão. Principalmente dos evangélicos. Os evangélicos. Os evangélicos. Eu esqueci dessa parte. Eu também já fui atacado por evangélico. Conta pra gente. E muito, muito mesmo. Também de parte dele. Mas, infelizmente, eu tenho uma família, minha esposa, 2 filhas maravilhosas que eu tenho, um genro. Eles fizeram eu tirar a parte. Porque eu estava sentado na porta da casa desse menino, um domingo à tarde, que eu nem vou na porta de ninguém assim para ficar, e eu vi ele pregando e eu achei, estava tão bonita os hinos dele, aquela pregação, e esse rapaz se virou para mim. Só não me chamou de santo nem contador de dinheiro, mas macumbeiro, que comprasse uma vela da altura de um poste para acabar o casamento da esposa dele. Falou dos homossexuais, das mulheres homossexuais, falou dos maconheiros e assim de menino adolescente que gosta de usar a droga. Esse homem pintou. Eu não suportei mais, tinha uma cadeira vaga, eu fui lá e sentei. Pedi licença à dona da casa, que também é minha conhecida, e eu falei para ela assim, eu digo, dona Jerusa, é Jerusa o nome dela. Falei, eu vou sentar aqui porque eu quero ter uma palestra com esse pastor. Aí ela falou que, por quê? Eu digo, porque ele está me maltratando. Ela disse, não, ele não está me maltratando, ele não falou no seu nome. Eu digo, ele está me maltratando, porque ele está maltratando a minha religião, e ele só fala, não fala no meu nome, mas ele aponta para mim, ele está dizendo com quem é isso? Macumbeiro, bote macumba na minha porta, pega faça uma macumba da altura de um poste para eu acabar o casamento com a minha esposa. Eu não tenho essa maldade com ele. Por sinal, esse rapaz que estava pregando, a mãe dele foi filha de santo da minha mãe de santo, o pai dele foi filho de santo da minha mãe de santo, né? Passaram pelas minhas mãos com a ajuda da minha mãe de santo, e ele não tinha conhecimento com certeza disso, fazendo isso comigo. Aí eu pedi licença, ele imediatamente ele começou a guardar os pertences dele, os sons, as coisas,
Teve um crente que ainda ofereceu se eu queria falar no microfone, eu falei que não, muito obrigado. Aí o que eu tinha de falar é porque é um pouco comprido, a gente, viu? Aí eu falei para ele que desculpasse eu estar ali naquele ambiente que não me cabia, mas que ele estava errado, que ele procurasse ver as religiões da pessoa, respeitasse para ele não fazer isso comigo. E dali, meu amigo, a prima desse menino que é da minha casa, filha de Oxum, na época ela não era daqui ainda, ela me pegou, me levou na minha casa, pegado no meu braço, e eu fui parar no hospital. Tive uma grande crise de pressão, que quem me atendeu foi crente lá no hospital, no Arthur Ramos, me atendeu e ficaram solidários a mim. Os crentes mandou que eu mesmo desse parte dele, prestasse queixa dele, que ele estava errado. Esse rapaz foi parar na minha casa com um ar de maluco pedindo desculpa, que não estava dizendo aquilo comigo, mas teve prova que ele estava dizendo. E eu, no outro dia, chegou uma equipe aqui na minha casa e fez eu ir da parte dele. E eu fui, prestei queixa dele nos fóruns. Dos fóruns mandaram ali para aquele ali do poço, e ali foi que uma promotora bateu tudo direitinho. Eu ainda tenho o processo dele. Mas a minha família, como eu falei, minha esposa, pediu, pai, não faça isso, vamos deixar isso para lá. E dissimulei. Mas ele não mexeu mais comigo, não. Você retirou aqui. Existe. Isso está com quantos anos, mais ou menos? Acho que não está com muitos anos, não. Tem uns 5 anos já. Tem uns 5 anos. Ah, é recente. É recente. Foi isso aí. Ai, É uma coisa que eu acho absurda, é os evangélicos. Mas sempre foi assim ou é mais de algum tempo para cá? Não, eu falo assim absurdo porque eles não aceitam a religião, nem catolicismo, nem espiritismo, porque só eles que estão salvos, só eles que procuram a lei de Deus. Eu acho que todos nós procuramos. Não é verdade? O meu desgosto com eles é isso, eu tenho um trauma com o evangelho. Não tenho raiva. Chegar na minha porta, precisar de mim, chegar com os papelzinhos eu recebo, porque se eu vou, a Maurícia, essa menina que está aqui presente, for levar um confreitozinho do candomblé, não aceita. Discrimina na hora, não tem nem para onde. Mas eles eu recebo, chega na minha porta, atendo direitinho assim. O senhor falou que lá pelos anos 50, quando o senhor começou na religião, existiam mais ou menos 20 casas religiosas aqui na cidade. O senhor podia falar para a gente um pouco como é que era nessa época? Sobre os meus avós eu já falei, né? Certo. Que era Lucrécia e Chico Posidone, né? Chamava de tia Lucrécia? Era ela? A tia Lucrécia morava na Rua da União, na Ponta Grossa. Isso. Né? Com Chico Posidone, os zeladores de santo dela, que eu não tenho na memória quem era. Mas o senhor chegou a ver tia Lucrécia viva? Vi, eu curvei, deitei nos pés dela muitas vezes, aí na casa da minha zeladora de santo, porque era assim. Eu era um babalorixá, o Maurício um babalorixá. Você era meu pai de santo. Se chegasse você naquela hora, e os filhos estivessem tudo ali, e não tivesse visto nem eu nem o Maurício como pai de santo deles, mas você era meu pai de santo, a primeira coisa que eles faziam era ir curvar os pés a você, dar a benção a você. Hoje a gente não vê isso mais. Mudou isso aí, né? Na minha concepção mudou muito. Não sei todas as casas, porque hoje é difícil. Tem muita gente ainda, como eu falei, que respeita. E outros vivem no espiritismo por influência, por frocório, por não querer cultuar a religião da maneira que ela é. Mas o senhor chegou a ver tia Lucrécia, conviver com ela? Então? Convivi muito tempo com ela. Lucrécia, filha de Oxumigi, como eu falei. Chico Posidone, filho de Xangô Aguanguá, ele dava o nome de Bajoleim. Esse Xangô dava o nome de Bajoleim. E a Lucrécia era Oxumigi, era linda o Oxum dela. Era uma senhora negra? É uma senhora negra, bem alta, forte, mas era uma pessoa excelente também. A minha família espirituais, meus babalorixás, meus avós, foi gente finíssima. Que até a gente pensa assim, naquele tempo,
porque elas eram família de escravos. Tia Lucrécia. A tia Lucrécia. Era descendente. Minha avó de santa era descendente de escravos. E o que é que ela contava? Ela chegava a contar alguma coisa da época da iniciação dela, como é que foi? Bem, essa parte era muito sigilosa, ela não contava. Contava mais para minha zeladora de santa. Ali naquela hora a gente era pequenininho. E o senhor chegou a ouvir história, ou da sua mãe ou da sua avó de santo, sobre a época em que houve o tal do famoso quebra aqui na cidade? Não, elas estavam de dentro do quebra. Sofreram também o quebra? Sofreram, os familiares dela que eram mais antigos, tudo elas contavam, que sofreram, foram amarrados, passavam fome, tudo isso elas contavam para a gente. Aí dessa geração de tia Lucrécia, quem que existia mais na cidade aqui também? Tinha a Angélica, a Maria Mialê, que era uma filha de Iemanjá da Ponta Grossa, uma pessoa também muito, muito conquistada, muito trabalhada dentro do espiritismo, Maria Mialê. Já idosa também? Já idosa, muito idosa. Era filha de Iemanjá também, essa Maria Mialê. E também vinha dessa descendência de escravos? Desses antigos, vinha, com certeza. Com certeza. Era uma quixaba ela. Uma quixaba, o que é uma quixaba? A cor. A cor. É, a cor dela. Certo. Aí Maria Mialê, tia Lucrécia, Angélica, Chico Posidônio, era Otília, que essa Otília era antiga, mas já era filha de Santa Lucrécia. Tinha a Barbina, filha de Xangô. Tia Balbina onde o terreiro dela? Era na Ponta Grossa também, era filha de Xangô. E era muito sabida também essa Balbina. A Balbina. Aqui na região, essa região aqui era mais deserta, né? Aqui tinha essa rua, mas era tudo casinha de taipa, coberta de palha, não existia asfalto, nem calçamento, nada, era tudo areia. E o senhor lembra de casa religiosa, pegando do poço para cá, naquela época, já existiam outras casas? Existia, eu já alcancei, eu não alcancei muitas casas no poço assim. Eu alcancei ali no poço, eu alcancei um que faleceu faz pouco tempo, um que usava muito branco ali na Praça da Maravilha. Como era o nome dele, meu Deus? Você lembra não, Maurício? Era conheci o Alírio, o Geraldo, que ainda existe, mas o Geraldo foi desenvolvido numa mesa de sessão da minha madrinha Amélia. Ele tem uma pombageira chamada Tata Mulamba. Essa Tata Mulamba, a primeira vez que desceu foi na casa da minha mãe de santo. É um babalorixá muito antigo, que até ele não está cultuando muito o orixá, não sei se é decepção, não sei se é a antiguidade dele também, que ele já tem muito tempo. É uma pessoa muito boa também, o Geraldo. Ele tem uma pombagira chamada Tata Mulambo, que foi essa pombagira a primeira do estado de Alagoas. Dizem que foi a mãe Jurema, mas não. A primeira pombagira que desceu numa mesa de sessão na casa da minha mãe de santo, que eu vi, que alcancei, foi o Geraldo. Ela se desenvolveu na mesa da Maria Amélia, Tata Mulambo. E se perguntar a ele talvez que ele vai responder. Aqui na região da Ponta da Terra já tinha terreiro? Tinha um pessoal antigo, que eu alcancei também da minha época para cá, a Maria do Grilo, né, o Dequinha, tinha o Dequinha, também o Edinho eu já estava antigo, e tinha um também muito famoso, que morreu tem uns 12 anos por aí assim, que era o Benedito Calheiro. Alcancei muito o Benedito Calheiro, ele também muito novo, filho de Oxum Itambangi, trabalhava muito bem o Benedito Calheiro. A Oxum dele se chamava Itambangi, se chama, né? A matéria se foi, mas o espírito ainda está vivo. Eu conversando com outras pessoas idosas também, eles falam muito dos mestres, que tinha os mestres juremeiros, os mestres fulano, né? O senhor conheceu algum desses mestres, chamados mestres? Eu conheci muito assim, mestre, porque a minha zeladora de santo, eu conheci muito no Recife, aqui na parte do estado de Alagoas, porque a minha mãe de santo era assim, hoje a gente somos soltos, a gente anda, a gente visita os candomblé e ela não deixava.
O conhecimento da gente era muito pouco, como eu falei que ela era muito rígida. Era muito pouco. Ela cultuava mais uma parte que elas não são muito aceitas. São muito aceitas, mas são divididas, né? Porque existe a parte dos Exus, que naquela época ela cultuava muito. Cultuava muito. Na casa dela, Maurício, não entrava cerveja. Era só a coína, que é a cachaça. Era da pesada mesmo, era coisa da pesada, essa parte, não é? Aí era a parte de Exu. Mestre na casa dela, descia, mas era em reunião de mesa. Nas sessões, descia os mestres. Se ela liberasse, ela liberava uma jurema para a parte de caboclo e um vinhozinho para os mestres. Mas ela não misturava com a cachaça e nem a cerveja ela aceitava, mal. Isso era uma coisa incrível. Todos que descessem tinham que ir para a coína, né, como se trata, o tim, né, o uim, que é a cachaça na língua africana. O otim é o mel, o uim é a cachaça, que se chama cachaça mesmo na língua popular. Porque cada um sabe o que tem e sabe o que cultua. Porque eu tenho certeza. No meio de 20, a gente pode tirar 8. Ainda. Seu Zé Ernesto, o culto aos orixás me parece ser um culto muito ligado à natureza. Mas tem tudo a ver com a questão da natureza. A gente vem assistindo na nossa cidade, na cidade de Maceió, no Brasil todo, mas em Maceió, principalmente, esse fenômeno da destruição das coisas da natureza. Com certeza. Né? Das lagoas, dos rios, das matas. Quando se destrói a natureza, a cidade, ela muda a energia dela, isso mexe com a cidade, na visão religiosa do Senhor? Com certeza. Com certeza, porque, como eu falei, onde a gente vai dar nossas oferendas? Quando destrói tudo. Onde é que a gente vai cultuar os nossos orixás? Na necessidade de um rio, até de uma praia deserta. Porque ali já está tudo poluído, já está tudo com esgoto, com tudo, e não se pode se usar dessa maneira a natureza. A natureza tem que ser limpa, a natureza tem que ser virgem. E ela não está acontecendo isso, está acontecendo cada vez mais, tudo defasado, tudo defastado. Entendeu? E isso o senhor sente que altera a própria questão da harmonia da cidade? Com certeza, com certeza. Nós fazemos os nossos trabalhos, como eu falei, dentro do orixá. Aquilo ali nós chamamos, e podemos chamar, depois dos orixás receber resto. Não é? Tem pessoas que dizem resto das obrigações, os ebóis, mas só que a gente tem que ver que aquilo ali passou por um processo. Quem recebeu aquela comida de comer com as mãos, não, mas está comendo aquela força, aquela energia daquela comida que a gente faz. A gente, quando está com a comida no fogo que a gente passa, chega a estar a fumaça, a gente acende aquele cheiro. Eita, comida cheirosa, não é? Quando a gente bota para o santo, ele vai sentir isso mesmo. E aquilo ali, a gente tem que ter as matas, o chão, para destruir aquilo ali. E se a gente não tiver esses locais, a gente vai habitar onde? Vai habitar no lixeiro? Não pode. A rua que tem um terreiro nela, mexe com a rua, isso, com a energia da rua? Com certeza, demais até. Como é isso? É assim. Como eu falei há pouco tempo sobre os vizinhos. Eu tenho um vizinho evangélico aqui ao lado, uma vizinha que me adora. Tem uma católica aqui também que me adora. Mas será que toda hora, mesmo dando um toque uma vez no mês, na minha necessidade, será que eu estou agradando essa vizinha? Com certeza não. Ela me trata bem. Zeca, você é maravilhoso, quero muito bem a você, mas eu estou sentindo que ela não está bem. Porque é como que fosse eu também. Se me atingir meu orixá, minha religião, eu não vou gostar. Muito embora que a gente espírita, que tem casa de santo, candomblé, nós não mexemos com as pessoas que mexem com a gente.
Isso incomoda muito a nosso candomblé. Porque se cada uma pessoa que tem casa de santo tivesse um terreno muito bom no Bendito Bentes, que não tivesse quem fosse perturbar, outro tivesse em Rio Largo, outro tivesse nos indivíduos lugares, era uma beleza, porque nós estava livre dessas coisas. Não é? É mais complicado ter a casa num lugar mais urbano, mais... Ah, com certeza. mais... Com mais área, com mais local, com mais tudo. Seria melhor. Ambiente. Já pensou que aqui fosse um salão bem grande, isso aqui tivesse uma meia parede para as pessoas ficarem no ar, assistindo o toque, tudo direitinho? Na época da casa da sua mãe, que eu achei muito interessante, que era uma casa de taipa e tal. Taipa. As pessoas que não eram da religião vinham assistir o toque? Com certeza. Muita gente assistia. Muita. Ela nunca recebeu uma queixa, ela nunca recebeu parte de ninguém sobre o candomblé dela. Nunca. Que bom, né? E agora eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente, daquela época em que o senhor disse assim, que o candomblé não podia ser cultuado abertamente. Né? Como é que era isso? As pessoas faziam culto aonde? Era só na mesa? Como é que acontecia naquela época? Não, olha, existia, veja bem, não existia nas casas. Sim. É como eu lhe falei, que a minha mãe de santo acompanhava o babalorixá dela para as matas. Era lá que era cultuado, com os guardas da casa do santo, que eram os filhos de santo, preparado, cada um no seu ponto, para que ela fizesse aquele ritual. Aquele ritual fosse feito dentro das matas, para dar as oferendas, para prestar homenagem aos orixás, levava ilu. Mas se eles pressentissem ou escutassem que estava batendo aquele ilu, eles iam fazer tudo para chegar até lá. Eles que iam ser a polícia era quem perturbava, quem ficava vigiando, com certeza. Assim. E o culto da mesa, chama da mesa branca, o culto da mesa, né? Se praticava nessa época? Eles praticavam, eles levavam uma mesa com cavalete, levavam as toalhas brancas. Antes de o sol se pôr, eles faziam, a partir de 3 horas por diante, eles faziam a reunião de mesa com as oferendas de mel preparado, vinho preparado, jurema preparado. Eles sacrificavam até a dié, que é galinha. Eles preparavam no modo de assar. Eles faziam um buraco no chão e assavam aquelas criação para servir a parte que era daquela entidade e servir a parte da assistência que estavam ali assistindo os trabalhos filhos. Isso no meio do mato? No meio do mato. Com a mesa? Com mesa faziam, eles limpavam um local onde tivesse glama, coisa pequena, para colocar aquelas mesas e as cadeiras de caminhão. Levavam tudo para fazer isso. Isso na casa que o senhor frequentava. Todas as casas eram desse mesmo jeito? Não, isso não era na casa. Esse alcance não foi meu. Sim, eu digo assim, da sua descendência. É da minha descendência, da minha zeladora de santo. Porque eu ainda alcancei ela levando, ainda fui muito com ela para o Rio da Saúde, para as matas da saúde, dar as oferendas dos orixás. Né? Lá na saúde? Na saúde, em cima na serra. Porque tem mata ali em cima. Certo. Aí o senhor disse aí que nessa época era tudo fechado, depois começa essa abertura, né? O senhor já estava entrando na religião. E o que é que a sua mãe de santo contava assim, dessa transição? O que foi que favoreceu poder voltar a cultuar dentro de casa, dentro da cidade? Foi depois da federação, né? Que entrou a federação. Eu alcancei a federação de um senhor chamado Amaro, que não só era ele só, Amaro, que depois do seu Amaro, com uns anos, foi entrar o Coronel Belarmino, foi a Ivete, um zelador de santo que tinha na Ponta Grossa, Luiz Marinho, já foi as terceiras etapas, já foram eles. Porque esses antigos também eram negros, pareciam os africanos, era o seu Amaro, né? A gente chamava Amaro
E o nomezinho, né, que eu estou agora esquecido, era o chefe da federação. Né? Aí daí começou, foi como eu lhe falei, que começou as pessoas tirando licença na federação e na polícia para poder ir cultuando aos poucos. Então a federação ela apareceu num momento muito importante. Importante que foi liberando. Mas a minha mãe de santo, esse detalhe eu esqueci de frisar, uma vez, eu não era da casa dela ainda, acho que eu não era nem nascido ainda. Ela foi na Ponta Grossa, na Rua da União, uma festa que teve de Xangô Aguanguá, e quando ela vinha de volta, que vinha de pé de lá, para aqui para a Bomba, vinha de pé porque transporte naquela época não tinha bonde, mas o bonde já não estava funcionando nessas horas, ela vinha e uma tintureira, que chamava tintureira antigamente, pegou um filho de santo de Ogum e levaram para a delegacia. Esse filho de santo, até que houve um manifesto com ele de Ogum, o Ogum dele era muito velho, e o Ogum babando, que a polícia ficou com medo naquela hora e liberou eles. Liberaram eles, mas ainda apanharam. Deixaram no trilho do trem ali, quem sobe para a catedral ali. O trilho, naquela rua é a Buarque de Macedo, parece, não é? É ali, passava bonde, passava o trem. O bonde passava na França Morel, ali. Eu sei, no poço. No poço que pega o paredão por ali, o bonde passava ali. Eu alcancei o bonde, tudo ali. Então não bateram neles assim, sem motivo? Sem motivo, só porque era de Candomblé. Era uma repressão pesada. Era horrível. Também a minha mãe de santo falou que foi a última vez, foi essa. Tia Marcelina, o senhor chegou a ouvir falar? Vi muito falar. Não a alcancei, né? Tia Marcelina. Mas eu não sei se também tinha uma que vendia acarajé, uma benguda, que ela não era nem tão escura, era meia clarinha ela também. Você lembra o nome dela, Maurício? Tinha uma também aqui. O senhor chegou a que vendia também acarajé, uma muito antiga, porque eu estou esquecido o nome dela. Certo. E a Marcelina era uma das mais antigas também. Muito antiga. O senhor tem notícia onde era o terreiro dela? Não. Eu sei que era aqui para a banda do Poço, por aqui, a Marcelina. Certo. Agora vamos falar um pouco da sua casa, né? O senhor passou 22 anos na casa da sua mãe. Na casa da minha mãe. E aí resolveu abrir a sua própria casa. Não, eu tenho uma história também sobre isso. Me conta. Eu nunca... Eu ando citando muito não, porque às vezes as pessoas podem acreditar e outros podem não. Eu tenho um irmão de santo, por nome de Petrúcio, filho de Ogum. Quando a minha mãe de santo faleceu, ele com 1 ano e pouco, ele abriu o barracão dele. Abriu. Eu falei que não queria mais continuar. Na religião. Não assim cultuar, mas viver de dentro, sabe? Fazer as minhas coisas sem ter pessoas, sem querer cuidar das pessoas, só do meu orixá. Então ele abriu essa casa, eu sempre fui muito aliado com ele. Sempre eu fui muito junto dele, procurei ajudar muito ele. Ele tem um temperamento meio também pesado, mas eu acho que o meu é menos do que o dele. Ele abriu essa casa onde? Ele abriu aqui na Jatiuca mesmo, é aí perto do Mário Brother, na Avenida Jatiuca. Lá pelos anos 70 também. Por aí assim. Então, ele ficou, Zeca, vamos ficar comigo para me ajudar e tudo. Aí eu fui. Tem meu santo lá na casa dele. A minha mãe de santo fazia pouco tempo que tinha subido. E o filho dela ficou com a casa. E ninguém queria assumir, eu só via um querendo dizer que o santo estava cobrando, que ninguém estava dormindo de noite, que estava naquele atrapalho todo. E eu calado. Quando é uma noite, eu sonhei com ela. Eu estava na casa dela. E tinha um pé de árvore na casa dela, na porta. Ela estava de branco, como ela usava na sexta-feira. Quando eu cheguei na porta dela, ela falou assim, olha, Zeca, você é o escolhido para abrir isso aqui. Aí eu disse, madrinha, eu não quero não posso não. Ela disse, é você que vai abrir. Eu já tinha sido antes convidado para ir abrir o salão dela de novo. E eu não aceitei.
Antes eu já tinha sido convidado. Esse irmão de santo meu, que eu falei, o Petrúcio, disse, Zeca, vá abrir. Eu digo, vou nada. Foi depois de três dias eu tive esse sonho. Eu não citei para ninguém, fiquei calado, não falei para ninguém. Quando foi com uns 2 dias de novo, eu sonhei de novo. Sonhei 3 dias, ela me cobrando. Aí daí eu fiquei perturbado. Tive que procurar uma pessoa para cuidar de mim. Quando eu entrei, foi a mãe do ex-Fernando Correia, Benedita de Oliveira, uma mãe de santo que ela cultuava o salão dela, onde era o finado Paulo, ali na Avenida Maceió. Alguém sabe disso, conhece pelo nome, sabe quem é ela. Por sinal, tem até muitas filhas de santo dela que tem muito respeito a mim, muita consideração. Eu entrei na casa dessa senhora, e quando eu entrei, ela disse, você não está só. Eu vi uma senhora aí morando a seu lado, eu fico emocionado, vocês desculpem, tá? Eu vi uma senhora morena aí a seu lado, e esta senhora está lhe cobrando alguma coisa. Nisso, eu fiquei calada. Eu pedi ela para botar um jogo para mim. Ela botou um jogo. Ela disse, você está com um problema de audição. E eu estava mesmo. Quando eu tive esse sonho, eu fiquei como que estava surdo. Mas ela jogou, aí disse, olha, sua mãe de santo está pedindo aqui para você abrir a casa dela. Se você não for, você vai se prejudicar. Agora, só digo uma coisa a você. Não procure babalorixá e alorixá nenhuma para botar a mão no seu uri, porque não é aceito mais pela antiguidade que você já tem no santo. Aí, ela disse, você tem que abrir a casa dela, que ela está pedindo Iemanjá e está pedindo Xangô, e você tem que ir. Foi no outro dia que eu saí da casa dela, fiquei lá com ela, passei uma noite na casa dela. Ela me orientando, dizendo que eu tinha que fazer. Deixa que o Petrúcio, esse meu irmão, já tinha ido lá na casa dela sem eu saber. E quando eu fui, ela falou tudo isso para mim. Quando foi no outro dia, o filho dela chegou na minha casa, que eu moro na Santa Sofia, aí na Jatiúca, chamando para mim ir abrir. E ele não sabia que tinha acontecido isso comigo. Eu fui, passei 14 anos lá, e aqui estou com 18. Agora eu entendi. Então o senhor, depois que sua mãe faleceu, o senhor ainda assumiu a casa? Assumi 14 anos, assumi o salão dela. E aí quando o senhor abriu a sua casa, o salão dela, como é que ficou? Porque aconteceu que ela tinha uma filha que não queria, ela era filha de santo da casa, tinha uma não quiseram mais, abandonaram. Então, o rapaz que morava na casa era filho dela, mas ele não cultuava. Então, eles resolveram a querer vender a casa, que até hoje não venderam. Até hoje não vendeu de jeito nenhum. Eu entrei em acordo, porque eu estava vendo que não estava dando certo. E eu sonhei com ela também, ela pedindo para eu sair. Ela falou assim que a minha missão lá com ela estava terminando, que eu agora continuasse a minha. Aí eu fiquei para mim, essa história eu não contei a ninguém. Só fui dizer a ele que não dava mais, porque eu estava vendo que eles não estavam querendo mais, e ela chegou a mim. Ela sentada no PG, sentadinha num banco baixinho, e ela jogou para mim e disse isso. Aí eu acordei. Quando eu acordei, aí eu disse à minha esposa, porque a minha esposa ainda alcançou, ela viva. Aí eu contei. Eu saí, posso falar assim, né? Eu saí, fui ao médico, na catedral, apanhei o ônibus na catedral para ir no farol, no sanatório. Aí encontrei um casal sentado em frente à catedral, na praça da Assembleia.
Aí uma moça falou assim para o esposo dela: eu só queria achar uma pessoa que alugasse uma casa que eu tenho na Jatiuca. Aí eu sentado perto dela, aí aquilo me tocou. Aí eu perguntei a ela: onde é sua casa? Ela disse: é na rua São José. Eu disse: e é grande a casa? Ela disse: é, tem um quintal grande e tudo. Eu disse: eu queria que a senhora alugasse para mim, mas é para botar um candomblé. Eu fui logo dizendo assim. Aí ela disse: como é que está no candomblé? Eu digo: sim. Porque eu estava aí, comecei a conversar com ela. Ela disse: eu conheci sua mãe de santo. Conheci sua mãe de santo, agora só. Por minha casa está alugada a você, mas você tem que falar com a minha mãe. Você tem que falar com a minha mãe, que a minha mãe não aceita essas coisas de jeito nenhum. Ela falou. Eu disse: onde é que a sua mãe mora? Ela disse: na Coronel Lima Rocha. Deu o número da casa, direitinho ao lado do quartel do 20. Se chama Ana. Nita, a gente chamava ela de Ana. Aí eu fui. Fui bater lá. Cheguei lá, bati na porta, ela saiu. Eu disse: é a senhora que é dona Nita? Ela disse: sou. Aí eu disse: eu encontrei com a filha da senhora, por nome de Íris. Ela disse que tinha uma casa na Jatiuca para alugar. A senhora aluga essa casa para mim? Ela disse: tá para alugar. Você quer mesmo essa casa? Era um chalé. Chalé já caindo. Você quer? Eu digo: quero. Ela chegou e disse bem assim: você quer fazer alguma coisa lá? Eu disse: eu quero, eu sou espírita e queria organizar lá, fazer um negocinho no quintal. A senhora deixa? Ela disse: olha, eu vou alugar a casa a você porque você for positivo. Se você tivesse alugado a minha casa e você fosse botar Xangô lá, eu não ia deixar você ficar. Vou alugar porque você foi positivo. Disse para que era. Alugou. Passei aqui 16 anos. 4 anos eu paguei base de uns 100 e pouco cruzeiros. Aí depois passou para R$250. Eu paguei uns 14 anos, R$250. Completava dia 3, eu chegava lá dia 1º, dia 28. Ela nunca pediu a casa. Nunca. Aqui eu fiz um salãozinho, essa menina alcançou, aqui pobrezinho, né? É pobre, mas era mais ainda, era caindo os pedaços, pouca gente, tudo direitinho, mas eu fiquei até agora. Aí depois você comprou um imóvel? Depois eu fiz porque eu trabalhei na Santa Mônica 33 anos na enfermagem. Trabalhei, eu tive essa história também de hospital, trabalhei um bocado de tempo lá. E eu não, o salário pouquinho, né? Eu casado de novo, sofri um bocadinho, essas coisas todas. Aí eu falei com... Está fugindo. Aí eu trabalhei lá esse tempo todo. E como era que eu estava conversando? Você estava falando que trabalhava lá para poder manter a casa aqui. Sim, pois é, o aluguel direitinho e fiquei aqui. Que quando foi, assim, quando estava com uns 14 para 15 anos, ela botou o dedo. Que queria vender isso aqui. Se eu não comprasse, ela ia vender outra pessoa. E eu não tinha como comprar isso aqui. O meu genro trabalhava no Banco Real. E botaram o pessoal tudo para fora do Banco Real. E ele chegou a não ficar com emprego, ficou desempregado. Depois ele botou um videogame ali na Avenida Jatiuca e ficou lá. E botou o banco na justiça. Foi quando ela impressionou para me vender a casa, para me comprar a casa. Eu não tive. Foi um dia, eu estava aqui, ela parou na porta e disse: olha, isso no mês de abril, vou lhe dar até o dia 22 de maio. Se você não comprar, vou botar na justiça para resolver, porque você já tem esse tempo todo aqui, você não me deve, você paga direitinho, mas eu quero vender a casa e sei que o direito é seu. Você não tem condições de me comprar a casa. Ela estava pedindo R$20 mil.
mil. Era um chalé caindo mesmo, só tinha mesmo aqui umas brasilitas, alguma coisa que eu fiz aqui. Ai, isso tudo bem. Mas eu achei, quando ela foi embora, de entrar aqui no quarto do santo. No quarto do santo. E eu tenho uma confiança muito grande em todos os orixás, e tenho em Oxóssi. Porque eu, com idade de 6, 7 anos, a minha mãe disse que eles me pegavam tudo dentro de casa. Eu já tinha desenvolvimento assim, espontâneo, né? Aí eu entrei aí eu falei para ele, que ele me ajudasse, que eu resolvesse comprar isso aqui, que eu não tinha outra saída. Repare bem o que aconteceu. Isso foi 3 horas da tarde que essa mulher chegou aqui. E deu esse prazo a mim, dia 22 de maio. Eu fui para casa, minha filha já estava casada, com o meu genro, tudo direitinho. Aí me deu vontade, porque eu moro no primeiro andar, eu moro embaixo, o meu genro mora em cima, na rua estreitinha aí, Santa Sofia. Aí eu subi, aí eu disse, Roberto, a mulher da casa veio, só me deu o prazo até dia 22 para mim comprar a casa, senão eu vou perder. Ela vai habitar na justiça. E veio ela, as filhas dela, tudo, sabe? Tudo da alta aí. Ele disse, eita, seu Zeca, tá ruim, o que é que a gente faz? Eu disse, eu não sei. Ele disse, se o meu dinheiro saísse, eu tinha pedido aí o rapaz, né? Prorei a ele, caí no chão. Aí ele disse, se o meu dinheiro saísse, seu Zeca, a gente ia resolver aquilo ali. Eu não lhe conto. Quando foi no outro dia, de manhã, ele desceu uma minha filha. Aí disse, painho, o Roberto quer falar com o senhor. Eu não estava nem pensando nisso. Disse o que é? Ele disse, olha, seu Zeca, vamos atrás da mulher que o dinheiro do banco saiu hoje. E é por isso que eu estou aqui. Ele comprou, também digo, passei no nome dele. Ele não queria de jeito nenhum, eu digo, mas eu vou passar no seu nome. Passei no nome dele. Mas ele diz a todo mundo que é meu, porque ele também mora na minha e não paga. Então, a história que eu tenho para lhe contar são essas. E tenho certeza que Deus deu o consentimento. E quem fez isso foi o orixá. Viu? Eu posso até hoje, amanhã, nós estamos falhos. Sair do meu orixá. Não posso. A gente não pode falar muito, a gente tem que falar menos. Eu já falei até demais. Mas quero dizer, eu acho que eu só saio do meu santo por morte. Quando Deus me chamar, aí eu vou. Mas história de santo eu tenho, não só minha, como de muita gente que eu vi passar muitas dificuldades, muitas necessidades, muitas doenças. Na casa da minha madrinha, de chegar gente doido de Portugal Ramalho, desses cantos e sair contando vitória. E não demorava. É isso que a gente tem que ter fé, confiança, se erguer para o seu orixá. Porque é bom ter santo. Não sou rico. Pouco eu ganho dinheiro aqui dentro, de filho de santo. Isso aqui tudo foi feito aos punhos de Iemanjá, porque eu trabalho para ela e ela me ajuda. Mas é difícil você ter uma casa de santo hoje, porque até que eu não sou contra, porque tem pessoas que não têm condições também, a gente tem que ver isso. E os que têm não chegam junto. Estou certo, doutor? Na sua casa hoje, como é que os frequentadores, né, as pessoas iniciadas de fato, a maioria é de classe mais humilde, classe média? São mais humildes, a minha classe é mais humilde. Eu tenho, assim, uns clientes que são mais, de situação mais elevada, né? Mas os meus mesmos, da minha casa, meus filhos de santos, são humildes. E são moradores aqui da região ou vêm de outros bairros? Tem de outros bairros também, viu? Tem alguns daqui, eu também não tenho um montante de pessoas, são pouco, meu povo. Já tive muito, mas você sabe que filho de santo é assim, demora um pouco. Outros, como eu lhe falei, hoje falta concentração, confiança e muita fé dentro do santo. Às vezes a gente tem uma joia tão preciosa e não sabe cultuar ela, não sabe apreciar ela. Entendeu? A gente vê, eu vejo o Maurício, mas não sei o que é que ele tem lá dentro. Vejo você, uma pessoa iluminada também.
Você é iluminado, sabia? Como também esse rapaz, essas meninas aqui. Mas aqui, para a gente ser mais iluminado ainda, a gente tem que ter mais confiança e fé. Viu? E o destino da casa aqui? O senhor pensa o quê? Se um dia, né, o senhor subir, como é que vai ser a continuidade disso aqui? Isso aí é difícil. É difícil. Porque eu tenho 2 filhas, como eu lhe falei, são maravilhosas. Minha esposa também é maravilhosa. Mas elas nenhuma são espíritas. Me acompanha, pede para me fazer alguma coisa por elas, pedir por elas, dão oferendas para me dar. Olha, pai, aqui é do seu orixá. Não diz é do meu, não. É do seu orixá. Isso aqui é do seu orixá. Mas elas dizem, pai, um dia que Deus lhe chamasse, se chamar o senhor primeiro, a gente que a gente não sabe, só quem sabe é Deus, a gente não quer saber de Candomblé. Pelo que vê o senhor passar. Pelas dificuldades. Que, olha, espiritismo, como eu lhe falei, é bom. Mas vem muitas tribulações. A gente tem que aguentar muito, só aguenta quem pode. Quem estiver de lado não vai querer, não. Quem está de dentro tem que assumir, mas quem está de fora, os sábios, os inteligentes, não quer não. Estou certo, Maurício? Se eu estiver falando errado, desculpa. Viu? É assim. E as pessoas de dentro da religião aqui com o senhor, ninguém se habilita a tomar a frente, a dar continuidade nisso? Tem alguém sendo preparado para isso? Olha, é o seguinte, eu tenho aqui já tenho 3 filhos de santo já preparados, com casa de santo. Porque essas pessoas que se preparam, que quer cultuar, que quer continuar a raiz, quer ter seu cantinho, né? Então eu já tenho 3 que já tenho casa de santo. E o que aparecer aqui, o que estiver aqui comigo, quiser as regras direitinho, o aprendizado direitinho, como eu aprendi, eu ensino do mesmo jeito. Porque a gente não pode, o que a gente tem, levar, deixar também para alguém. Porque isso é continuação. Eu tenho observado assim que os babalorixás, as iolorixás mais idosas, nessa geração, estão partindo, né? A gente teve recentemente a Netinha, que faleceu. Com certeza, conheci muito. E a gente não vê essa continuidade, né? O pessoal, as casas vão fechando e vão ficando. Dessa outra geração anterior, mais ainda, pelo que o senhor fala, tinha tantas casas aqui que foram fechando. Muito. Tem a Angélica, tinha Maria Tereza, Alcina, Quininha, tudo isso era gente muito antiga. E o senhor acha que essas... Tinha a mãe do Célio, era Maria Garanhuns, Maria Garanhuns, tudo eram as pessoas, né? Quer dizer, já era de segundo, mas eram pessoas já antigas. Se tivesse hoje, eram pessoas mais velhas do que eu também no santo. E ninguém quis continuar o trabalho dessas pessoas? É como diz, é porque antigamente as pessoas sofriam mais. Como assim, senhor? Sofria porque tudo pessoas muito pobres, pessoas que lutavam para sobreviver, para ter, para cultuar. Hoje não, tudo é mais fácil. Por mais dificuldade que você tenha, um babalorixá, ele age, ele faz. Ele faz. Né? A gente não pode dizer, eu fiz só, porque vai magoar. Mas é o que acontece. É o que acontece. Na maioria. Você vai por aí, você sai daqui com a equipe, como a Maurício anda muito, ele vê a barbaridade nos terreiros, muito humilde, muito pobre, sem ter de que sobreviver, gente. Não é verdade? É muita pobreza que existe. A classe média ajuda pouco, não ajuda o que deve ser, entendeu? Eu acho assim, você vê as igrejas, a igreja universal, você dá o seu dízimo, se for possível, quase todo dia você está dando, porque você recebeu ali um dinheirinho extra, você já está dando. E o espiritismo, as pessoas são difíceis.
São difíceis da pessoa cultuar, da pessoa ter. Porque cultuação não só é chegar dentro do quarto do santo, balançar um xere, balançar um adejá, pegar um agugu, uma cabaça, isso tudo é as armações dos orixás. Não só é isso, é pedir, fazer, e comprar, e agir, levar, oferecer, entendeu? É isso. Você está indo para mim? Você, Ernesto, a gente tem aqui no Nordeste a Bahia como uma grande referência das religiões afro. Né? E Maceió, assim, o povo passa por cima, parece que não tem essa tradição. Não é? Parece que não é uma cidade também, uma cidade de origem negra. É negra, onde aqui é onde tem a raiz, né? Aqui onde é a fonte. O que você acha que Maceió tem de diferente em relação a isso? Ao tratamento que foi dado à religião afro-aldeira aqui? Você vê que eu não sei nem explicar muito sobre isso. Mas você vê que Salvador, a Bahia, tinha um governador que tomava conta disso tudo, à frente de tudo, não era? E aqui tem quem? Os nossos irmãos da mesma religião, querendo procurar crescer, a botar tudo em seus devidos lugares, não pode, porque não tem um governador, não tem um prefeito, não tem um vereador que toma a frente. O vereador tem vergonha de chegar, só chega nas eleições, tem vergonha de chegar na casa espírita para procurar saber o que está precisando, o que precisa fazer, para quando chegar a época da eleição dele, ele estar junto com a gente, para que ele tome conta daquela religião, de que ele faça alguma coisa pelas pessoas espíritas. E não há. E lá em Salvador, morreu, não foi o governador de lá, o Carlos Magalhães, né? Então, deve ter já alguém se preparando ou preparado para tomar a frente disso tudo. Porque lá o pessoal sai, anda e consegue. Através de quê? Das federações. As federações daqui não fazem nada, porque força nenhuma ela tem, porque não tem como agir. Não tem. Eu vou para a federação. Eu assino lá um pouquinho de papel de uma mensalidade que entra, mas a mensalidade serve para quê? Para pagar um aluguel, para pagar um gás, para pagar uma água e alguma coisa que eu não sei, que também não é esse Rio de Janeiro, porque deveria ter o governador, devia ter um vereador atuante na nossa religião. Porque tem o quê? Licença. Tem o quê? O Amaurício, o Célio, a dona Miriam, que é quem mais aparece da religião, não é? Quando chama outras pessoas, está tudo desenganado, o terreiro tudo caindo, tudo pobre, não quer ir. Precisa ter muita força de vontade. E essas autoridades veem que a religião, porque tem muita gente que é da religião, mas é por debaixo dos panos escondidos, por detrás das portas. Se você aparecer com a sua televisão, ele vai se esconder por detrás das portas para não aparecer. Aonde devia ser público, conversar, dialogar, ir para as escolas, para todas as repartições que pudessem entrar, que fosse pública para as pessoas. Uma palestra, porque eles são estudiosos, mas são leigos. Não entendem, não sabem a origem do orixá, não sabem a origem africana. É isso que acontece. O senhor acha que hoje em Maceió, quais são as medidas mais urgentes que os governantes poderiam tomar para o bem das religiões afro aqui na cidade? As necessidades maiores de vocês aqui na cidade? Criar, eu acho assim, criar um tipo de uma igreja, que todos chegassem ali junto e que tivesse condições de cada um se manter, através deles procurar a fazer alguma coisa que fosse a benefício da religião. Porque eles não faz nada. Tinha que fazer isso, para as pessoas saber o que vai fazer. Cultuar tudo direitinho, saber estar junto, prestando homenagem e recebendo homenagem também. E os políticos procuram as casas religiosas? Só nas eleições. Só nas eleições? Só nas eleições. E por sinal aqui não vem nenhum, graças a Deus. Aqui nem vem. Não, de jeito nenhum. Agora vejo, assisto ele nos outros cantos, conversa comigo, tudo bem. Ali tem um rapaz chamado Dino na porta, que ele teve aqui com o Petrúcio, não demorou nem 5 minutos.
E ele ganhou tudo ali. Eu estava fazendo isso aqui. Ele disse, eu vou dar uma cooperação para fazer tudo bem. Até hoje, não vai chegar e nem chegou. No passado, lá naquela época que o senhor começou a frequentar o candomblé, o senhor via a presença de políticos também no exterior? Na casa da minha mãe Santenha. Tinha Muniz Falcão, Francisco Melo. Francisco Melo ajudou muito a ela. Tinha o maior respeito por aquela mulher. Francisco Melo. Era vereador, parece que depois foi deputado, ele faleceu. E Muniz Falcão, por sinal, ela tinha 3 filhos empregados, um agora faleceu, agora há pouco tempo, foi o Muniz Falcão que botou no Estado, nos fóruns. Tá certo. Seu Zé Ernesto, a gente está terminando a entrevista, né? Eu gostaria muito de agradecer realmente a sua disponibilidade e queria deixar aberto assim também para o senhor finalizar falando qualquer coisa que o senhor achar que não foi falado, que o senhor gostaria de dizer, está o espaço aberto para o senhor se colocar como quiser. Como é seu nome? Que eu esqueci. Clébio. Viu, Clébio? Eu quero dizer a você que eu estou feliz, muito embora, como eu falei, que sou uma pessoa leiga, né? Eu sinto até um pouco acanhado de estar presente aqui a vocês, umas pessoas que é uma pessoa elevada, né, nos estudos, tudo direitinho. Eu fico feliz com essa entrevista, quero agradecer a presença de vocês aqui. Qualquer hora que precisar de mim para uma palestrazinha, mesmo mais simples, eu estou à disposição de vocês. E na religião, para mim, vale tudo as pessoas ser bom, ser humilde, estar presente nessas horas. É o que eu quero dizer a vocês. E agradeço de coração a vocês aqui. Nós aqui agradecemos. Viu? Tá certo? Que o orixá lhe ajude, que lhe dê paz, viu? Amém. Certo, meu filho? Agora eu vou pedir a vocês, eu tenho um refrigerante aí, um pedaço de bolo, eu quero que vocês comam. Com certeza. Certo? E desculpa. Gostei muito de lhe conhecer, viu? Da mesma forma. Gostei demais. Agora ele se emociona, eu fico me segurando, porque eu estou me emocionando. Eu estou chorando.